Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal maravilhoso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal eu faço resenhas de livros, filmes e coisas que envolvem um pouco da cultura e também trago uma perspectiva cristã acerca disso. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais forte, que eu vou falar um pouquinho sobre a PORNO, grafia feminina. Então já clique em gostei no começo do vídeo, se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela, que eu compartilho um pouco da minha vida por lá. Desde criança, o meu hobby, o que eu mais fazia era assistir televisão. Eu dificilmente saía de casa, só para ir para a escola, e o resto da minha vida resumia-se a televisão, 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 televisão. E naquela época era pior do que agora, porque não tinha uma restrição de idade para passar algumas coisas na televisão. A banheira do Gugu, o pessoal tava lá sem roupa, traseira para cima, procurando um sabonete, e as crianças estavam lá assistindo normalmente, né? As músicas tinham conotação, muita conotação baixa, e eu estava lá muitas vezes ouvindo. Ah, mas a criança não tem maldade, não sabe o que tá falando. Ou pior, nossa, na sua época você dançava na boquinha da garrafa. Gente, não é porque uma coisa era feio, era errado na minha época, que dá legalidade para que a gente continue fazendo isso, continue colocando crianças, permitindo que crianças dancem músicas com conotação sexual, que crianças continuem dançando e cantando músicas que têm duplo sentido e que um adulto sabe claramente do que se trata. Ah, a criança não entende, realmente ela não entende, mas isso não é para ela, justamente por ela não entender, isso não é para ela. As coisas para ela precisam ser numa linguagem de criança, coisas para criança. E no meu caso, eu tinha muita televisão, que eu acabei me tornando até uma viciada em televisão. Todo o meu entretenimento girava em torno disso, eu pouco saía, eu pouco fazia. Não demorou muito para eu começar a ficar uma criança mais obesa, ter problemas com a balança, ter problemas de saúde por conta disso. E isso só foi piorando a minha situação, porque com o tempo, meus pais eles iam pro Paraguai, e lá eles vendiam aqueles DVDs, acho que 10 por 10 reais, eu nem lembro. E ali eles traziam filmes e filmes e filmes, e a minha vida girava em torno disso. Então eu pegava aquela caixa enorme de filmes e ficava passando e eu escolhendo o que eu iria assistir. Claro que meus pais faziam isso para me deixar contente, distraída também, né? Mas não faziam pro meu mal diretamente. Não tinha assim uma igreja saudável ali para instruir da maneira correta, ou melhor, né? Melhor do que uma igreja saudável é a ação do Espírito Santo todos os dias no nosso lar, né? Afinal de contas, a igreja ela é nosso suporte, mas a nossa vida ela tem que ser um constante altar onde a gente oferece para o Senhor. Mas voltando aos filmes, eu assistia muitos filmes, e esses filmes, a maioria tinham cenas inadequadas para minha idade. A maioria desses filmes, eles tinham conotação voltadas para coisas além daquilo que eu poderia estar assistindo. E não era uma coisa grosseira no sentido assim, esse filme é adulto, não dá para ela assistir. Era a comédia romântica que tinha cenas inapropriadas, era a comédia que tinha cenas inapropriadas. Mas para uma criança e uma adolescente que está em construção, essas mensagens elas têm um peso muito grande, porque o inimigo ele aproveita do cinema, da arte, da cultura, do teatro, de tudo isso para poder doutrinar as pessoas ao padrão que eles querem, porque ali eles colocam o padrão segundo a sensibilidade humana. Então, se você tem ali uma pessoa que comete pecados, ela geralmente é retratada como uma pessoa boa, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa legal. E geralmente os religiosos, as pessoas da igreja, são as piores pessoas, são preconceituosos, são malvados. E quando eu entendi o evangelho a fundo, eu entendi que tanto o lado de cá e o de cá são maus, os dois têm o coração caído. A diferença é que a novela coloca o bonzinho e o malzinho para poder criar todo um enredo. Mas, na verdade, na vida real, tem até um louvor sobre isso, né? Na vida real, o maior vilão sou eu. Eu sou o maior vilão. Então, hoje, eu tenho a percepção de evangelho de que eu sou má, você é má. Todos nós somos maus. O que faz nós sermos bons é a ação do Espírito Santo. O que faz nós fazermos o que é bom é a ação de Deus,
que ainda tem aqui presente no nosso coração. Afinal de contas, fomos criados por Ele. E uma vez que nós nos convertemos, nossas ações, né, o nosso arbítrio, vai ser de acordo com a vontade de Deus. E se nós dobrarmos a vontade desse Deus, nós vamos fazer coisas boas, porque Ele é amor e Ele é bom. E do contrário que as pessoas estão pensando, o amor de Deus não é o amor segundo o mundo, aquele amor permissivo de que tudo é aceitável. O amor de Deus, ele é acompanhado de justiça e misericórdia. O amor de Deus é daquele pai que não se conforma com o pecado, que ama seu filho, mas que ama tanto que muitas vezes usa as adversidades, usa situações, usa o mundo em si para poder doutrinar e moldar o nosso caráter, porque justamente o nosso coração é muito mau. Depois que eu entendi o evangelho, eu parei de me flagelar, no sentido de que eu era mal ou eu era boa, muitas vezes eu era, recebia palavras de pessoas da minha família que eu era má. Eu me sentia mal com isso, porque eu queria ser chamada de boa, Ninguém quer ser chamado de mal. E eu tentava convencer as pessoas de que eu não era má, de que eu era uma boa pessoa. Hoje eu entendo que tanto eu sou má como você é, todos nós somos maus, nós somos caídos, nós viemos do pecado original. Então o nosso coração, ele caminha sempre para a desordem, ele caminha sempre para o que é errado. E esses filmes, essas doutrinações, eles fazem aguçar no nosso coração sentimentos dentro de nós que já existem. Então, quando eu me tornei uma espécie de feminista crente, se é que eu poderia chamar assim, eu estava tendo acesso a conteúdos, a narrativas de que já existia no meu coração, o orgulho, a insatisfação, a rebeldia, um ego inflado. Então, quando eu via no cinema, no teatro, a mulher pode ser o que ela quiser, porque nós somos grandes, nós podemos fazer tudo que o homem faz, vamos aprender a trocar pneu, vamos aprender a fazer isso, aquilo, porque somos incríveis, nós não precisamos de homem para nada. Quando você recebe esse discurso num coração que ainda não se converteu, esse discurso é satisfatório. E é por isso que o feminismo está tomando conta de tudo, porque essas mulheres, elas recebem essa mensagem e ela é satisfatória para o nosso olhar pecaminoso. É a mensagem muito parecida com o que a Eva recebeu lá no jardim. Olha, essa maçã aqui, eu vou falar maçã, não é fruto, na verdade. Esse fruto aqui, ele não vai fazer o que ele falou, pelo contrário, ele vai fazer isso. Então, assim, a serpente lá no Éden, ela usa os mesmos recursos hoje. Ela vai no nosso ouvido contando mentiras, só que são mentiras das quais nós gostamos de ouvir, das quais o nosso coração, ele fica mexido, Ah, não, por que eu não posso ser quem eu quiser? Por que eu não posso ter o meu dinheiro e, estampar na cara do meu marido, eu paguei, é meu? Porque só quem entendeu o evangelho, e muitas vezes alguns vão entender o evangelho pela dor, Os escolhidos, eles vão se chegar a Deus. Alguns vai ser pela dor, pela dificuldade. Alguns vai ser pela ouvir a palavra e receber a palavra e já se converter através desse ouvir. Felizes aqueles que fazem isso. Mas algumas, elas vão experimentar a vida que elas tanto queriam. E quando a gente experimenta a vida que a gente tanto quer, se vê infeliz, incompleta, insatisfeita, e aí que a gente volta atrás e fala, meu Deus, por que eu tenho que ir lá e falar que eu sou poderosa e que eu não preciso de um príncipe para me salvar, eu não preciso de um homem para me proteger, eu não preciso de um homem para me sustentar, eu não preciso... Nossa, mas seria tão bom ter isso. Porque eu tô cansada, eu tô estressada, eu quero engravidar e não posso porque eu tô trabalhando e essa minha profissão exige demais de mim, eu não posso engravidar porque eu tô estudando, eu não posso aumentar minha família por isso, por aquilo, porque e tal, porque eu tô cheia de funções. Não podem às vezes nem casar ou passar por algumas situações que gostaria de passar, de forma familiar, de servir a sua casa, de às vezes ficar em casa para fazer um bolo. Hoje a gente não tá podendo fazer isso, porque nós, recebemos a palavra, gostamos da palavra, e hoje os nossos homens também gostaram, Afinal de contas, a gente começou a tirar das costas deles o peso que Deus tinha deixado lá atrás, de que era prover na vida da esposa, dos filhos, e ainda por cima, só ter acesso ao corpo de uma mulher se ele aceitasse essa mulher em casamento, se ele assumisse essa mulher casada,
com ele. Mas voltando ao que eu tava falando, eu tava dirigindo o carro essa semana, eu lembrei de uma cena em que um casal, eles tinha um aplicativo da Bíblia. Como que eu cheguei nisso? Eu lembrei do aplicativo da Bíblia que eu tinha, aí automaticamente eu lembrei desse filme, que a menina tinha um aplicativo no tablet, e aí quando ela ia colocar a mão no aplicativo para fazer um juramento, a Bíblia virava. Então isso era uma prática, eu não sei se ainda é comum lá nos Estados Unidos, de a pessoa jurar em cima da Bíblia, que é dizer ali na Bíblia que ela vai dizer a verdade, somente a verdade. Então, eu lembro dessa cena, porque é uma cena que marcou muito, eu ver assim, eles fazendo juramento em cima da Bíblia, porque foi uma cena engraçada, né? Ah, vamos jurar? Você jura? Tá bom, então, vou pegar uma Bíblia. E aí a mulher falava assim, olha, eu sou uma moça, né, direita, eu sou uma moça incrível, uma coisa assim que ela fala, e fala, vamos jurar em cima da Bíblia. E aí ela pegava o aplicativo da Bíblia, colocava ali, e eles colocavam a mão. Eu juro. Primeiro pecado aí, né? A Bíblia fala que a gente não pode jurar. Segundo, né? Ela estava jurando em cima de uma Bíblia. E terceiro, a motivação do juramento dela. Esse filme é um filme em que esse casal, eles não são um casal, eles são amigos que se conheceram no trabalho, estão trabalhando juntos. E eles saíram de um relacionamento ruim, tanto ela quanto ele. E agora eles estavam insatisfeitos com o amor, estavam tristes. Só que eles sentiam falta de ter relação, né, sexual. E agora, quando como eles estavam solteiros, eles não tinham isso. Só que eles não queriam se envolver emocionalmente, porque não queria sofrer. Um monte de coisa errada nessa história, né? Os filmes nos doutrinaram, dizendo que, se você namora e gosta dessa pessoa, você tem total liberdade de ter acesso ao corpo dela, de ter relação com ela. E a Bíblia continua afirmando que isso é pecado. Não é correto. Então, o filme nos doutrinou em cima disso, né? De que se é namorado tá tudo certo, você é uma mulher direita. Se bem que ninguém liga mais pra mulher direita hoje. Não tem mais esse palavreado, né? Então, eles combinam, esse casal, de terem relação um com o outro, só que eles não envolverem sentimentos. Ou seja, um ter acesso ao corpo do outro, terem relações, mas sem envolver sentimentos, só pela carne mesmo. Então, eles começam a fazer esse trato e, na hora, ela usa a Bíblia para fazer esse trato. E aí, gente, na hora assim que eu tava no carro, eu falei, meu Deus, hoje eu não conseguiria nem continuar assistindo esse filme. Hoje o Espírito Santo tem tomado tanto conta da minha vida que eu vivo uma musiquinha que as minhas filhas cantam, que é daquele Minha Vida é uma Viagem, sabe? Que é assim, quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda o que pensamos, muda o que falamos, muda onde vamos. Não tem como Jesus entrar e as outras coisas não saírem, simplesmente porque o Espírito Santo ele faz essa faxina e tira dali aquilo que não agrada a ele. Então hoje eu não consigo assistir esse tipo de filme, mas eu fiquei chocada como que eu consegui assistir essa porcaria. Hoje eu coloco, dependendo da porcaria do filme, eu já tiro. Mas no passado eu assisti, eu achava legal, porque no final passava uma mensagem bonita. Aí, espera aí, vou mostrar pra vocês como que o cinema age. A mesma coisa que aconteceu com o filme da Barbie. Pareceu um monte de cristãos falando, nossa, você não entendeu a mensagem do filme. O filme começa com as meninas tacando a cabeça das bebês delas, né? No chão lá, mas isso daí é tipo licença artística, porque tava copiando uma outra cena, tudo tem justificativa. E aí se eu falar o nome desse filme, que talvez você saiba qual é, muita gente vai falar, nossa, Elaine, você não entendeu a mensagem do filme. Senta aqui, Elaine, senta aqui que eu vou te ensinar a mensagem verdadeira. Você tá com o coração de pedra. No final, eles acabam descobrindo que gostam um do outro. E aí ela descobre que ela tinha um trauma lá atrás. E ele descobre outro trauma. E aí eles se juntam no final e namoram e casam. Olha que lindo. E, gente, não existe nada de bonito em romantizar pecado. Quando um pastor fala, gente, não faça isso, porque é pecado antes do casamento, seu casamento já vai começar todo errado, a chance de dar divórcio é... Ai, mentira, porque eu tô 30 anos casada e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, você tem que fechar a boca e falar, obrigado, Senhor, por ter tido misericórdia de mim. E não ficar se vangloriando com pecado, porque se você tá se vangloriando com pecado, você ainda não foi regenerado pelo Senhor. E aí a gente chega no cinema nos dias de hoje, na era da Netflix, em que hoje a pornografia
feminina, ela já vem camuflada, só que mais ou menos. Onde as obras que fazem mais sucesso são aquelas que têm relações explícitas ali, muito parecidas às vezes com o verdadeiro, com alguns fetiches, porque é assim que a mulher é encantada para essas coisas. Enquanto a do homem é aquela mais grosseira, é aquela sem sentimentos, sem envolvimentos pessoais ali, sentimentais. A da mulher, ela é camuflada do cara que é um príncipe, e aí esse príncipe, ele tem o combo, né, completo, e ali aquele monte de cenas que não precisavam estar ali, cenas assim extremamente explícitas, e que a mulherada ali fica lá se apaixonando, porque é assim que acontece com a mulher. Se você colocar uma coisa muito grotesca igual a de um homem, a não ser as mulheres que já estão assim desensibilizadas, a mulher não vai se interessar tanto. Então, a maioria das vezes a mulher, ela vai se encantar pelaquela tipo 50 tons de cinza, que eu já critiquei muito no passado, já vinha criticando um tempo atrás. Não assisti, mas sei um pouco do que se trata, porque eu li algumas resenhas na época, e o contexto daquilo ali é relação. E é por isso que atrai tanto. Porque sexualidade é uma coisa que atrai demais. Demais, demais. Até mesmo se você fazer vídeos falando sobre isso, vai atrair mais do que os outros vídeos. Porque chama a atenção, né? Mas hoje, o meu convite com esse vídeo é que você pergunte ao Espírito Santo. É claro que existem algumas obras, uns filmes assim, que são filmes até legais, mas que tem tipo uma cena e outra inadequada. Vou dar um exemplo pra vocês. Tem o filme Clique. O filme Clique, ele tem uma mensagem muito bonita, mas infelizmente ele tem uns segundinhos ali, não é nem minutos, de cenas assim inapropriadas para assistir com a criança, por exemplo. E isso é muito triste, porque esse filme tinha tudo para ser um filme para assistir com a família, porque ele fala da importância, valores familiares, né? Tem outros filmes do Adam Sandler que tem essa pegada família, só que infelizmente ele coloca muita bobagem ali e acaba tirando a oportunidade de você assistir com, não se falo crianças, porque crianças assim, crianças vai assistir coisa de criança, mas pré-adolescentes, uma coisa pra você assistir entre família já não dá pra assistir por conta disso, sabe? Mas tem obras que o foco é justamente atingir as mulheres na sua, né, plenitude, que eu posso dizer, no grosseiro ali. E isso eu posso dar exemplos aqui pra vocês, como Bridgerton, hoje em dia, como eu vou ser bem leiga, graças a Deus, eu falo isso com muita, assim, alegria, que hoje eu não sei nem quem são as obras que estão, assim, escancarados, essa questão feminina, né, PORNO feminina. Se eu ficar falando a palavra, o meu vídeo, ele pode, né, pode cair, mas hoje eu não sei as obras que tem isso, mas eu sei que o Bridgerton tem, porque eu gosto de coisas de época, e eu comecei a assistir, e de repente o que tá acontecendo aqui? E aí eu percebi, né, que na verdade se tratava disso. Então, Bridgerton é uma dessas, e aí temos, né, outras obras que não cabe a mim falar, se você souber alguma. Eu falei, lá ainda eu comecei a assistir e percebi que, né, o Espírito Santo me deu uma freada e falou, não, já aconteceu de eu pular, e daqui a pouco tem que pular de novo, e eu percebi que eu só tava pulando. Então, eu simplesmente parei de assistir aquilo ali, porque não tava fazendo mais sentido pra mim. A ação do Espírito Santo já estava ali na minha frente. Então, quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, com o nosso devocional em dia, menos interessantes, mais sem graça ficam essas coisas, sabe? Por isso que uma vida constante de comunhão com o Senhor nos livra de sermos seduzidos pelas coisas deste mundo, sabe? A gente tem que estar com o devocional em dia para fazer qualquer coisa. E quando a gente está com o devocional em dia, a própria voz do Espírito Santo vem para nós e fala, por que você está perdendo tempo assistindo isso daí? Você pode estar fazendo uma coisa tão de útil, pode estar fazendo um curso de inglês, pode estar assistindo uma coisa mais interessante, pode ouvir um podcast. A ação do Espírito Santo, quando o devocional tá em dia, ela é tão bonita que aquilo ali perde a graça, sabe? Você fica assim, com um sorrisinho amarelo e fala, e não é que eu tô perdendo tempo com isso aqui? E quando eu falo isso, gente, eu não tô querendo dizer que você tem que, nossa, não pode assistir nada que tem no mundo ou coisa do tipo. Não, eu não sou presbiteriana, então já começa por aí. Lá na presbiteriana a gente ouve músicas que não são gospel, a gente assiste filmes que não são gospel. A diferença é que a gente aprende a filtrar
tudo isso através da palavra de Deus, para entender se aquilo ali é ou não é. Então, eu não acredito em batalha espiritual ou coisas do tipo. Eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre isso, esses negócios de herança espiritual, batalha espiritual. Biblicamente, eu vou defender aqui biblicamente para vocês entenderem o quanto isso é mentiroso. O que nos atrapalha mesmo é as ideologias, é o que tá por trás de tudo aquilo ali. Não é nem a batalha espiritual de você assistir o filme e à noite o cão vir te pegar, ou o diabo vir, né, roubar o que Deus tem pra você. Não, é o quanto essas ideologias vai entrando na sua cabeça e te doutrinando a achar que aquilo ali é normal, que aquilo ali não é pecado. É assim que o inimigo age. Seria muito mais simples, né? Se fosse só, tipo, você assistiu, você já carrega um monte de demônio pra casa e a sua vida acabou. Aí você vai ter que ir na sessão do descarrego e no culto de libertação. Não. Hoje em dia tá tão complicado falar de Jesus porque o evangelho virou, tipo, uma filosofia. Então, cada um tem a sua, você fica na sua e tá tudo bem. E o evangelho é justamente falar como é que as pessoas vão crer se a gente não falar. E como é que a gente vai falar se a gente começar a se doutrinar tanto, a ponto de achar que nós temos que ficar quietos, cada um cuida da sua vida e vida que segue. Mas e essas pessoas que muitas vezes estão ali cuidando da sua vida, estão sedentas, precisando da palavra do Senhor, não conhecem a Jesus Cristo, são cativas pelas as armadilhas do inimigo? Como elas vão receber essa palavra se você fechar a sua boca? E eu termino esse vídeo dizendo: já pensou a quantidade de pessoas que Deus tem colocado na sua vida, que você não percebeu, mas estão ali para serem evangelizadas, receberem a palavra através de você? Talvez pareça que não, essa pessoa jamais aceitaria o evangelho, não. Mas é ali, você plantando a semente, porque quem vai regar é o Espírito Santo, quem vai dar a fé é Deus. Mas você precisa trazer a palavra, porque a fé, ela vem através do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, hoje, faça uma oração: Senhor, coloque diante de mim pessoas para eu poder falar do Senhor, falar das suas maravilhas, falar daquilo que o Senhor faz, falar que o Senhor é maravilhoso. E não se surpreenda que se no meio do caminho você passar a encontrar as mesmas pessoas, mas agora com uma visão diferente, uma visão evangelizadora. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se este vídeo falou com você, compartilhe com pelo menos uma amiga, para que a palavra de Deus também seja disseminada, para que o Espírito Santo possa tocar a vida de outras pessoas também. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! O passado ficou pra trás. Estou vivendo um novo de Deus. O meu futuro Deus proverá. O que passou, passou. Agora é minha vez.